mesmo, só depois. Graça e paz. Deus abençoe a cada um. Nós estamos para mais um estudo bíblico do meio-dia. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos hoje, para mais um momento com Deus. E nós, hoje 23, meu Senhor, nós estamos já no final do ano. Então mais um ano e um ano muito difícil. Então nós vamos ouvir a nossa amiga, irmã, a minha companheira de trabalho, a grande Juliane, louvando o Senhor. Ela louva muito, ela é uma verdadeira ministra de louvor. Então fique com a Ju. Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo no Sermão do Monte, onde Jesus está estabelecendo as leis do reino. Então nós já vimos que Jesus Cristo, Mateus vai apresentar Jesus como o rei Messias, como o rei descendente de Davi, e Jesus vem para inaugurar não um reino terreno, físico, arquitetônico, mas ele vem para inaugurar um reino que começa em nossos corações. E o seu trono e o seu castelo é a sua igreja, o seu povo, não o prédio, mas o povo. Então nós vimos que em Adão, Deus fez a primeira criação. E Adão caindo, caímos todos nós. Então Jesus Cristo é o segundo Adão, que veio e com ele Deus cria um novo povo, uma nova sociedade, uma nova comunidade, onde Deus é o Pai e nós somos os filhos e uns dos outros irmãos.
E essa nova comunidade é espiritual. A primeira comunidade é uma comunidade de filhos biológicos, de homem feito do pó da terra. Agora é uma comunidade espiritual de pessoas que foram regeneradas, que foram transformadas pelo Espírito Santo, pessoas que nasceram pelo poder do Espírito. Por isso Jesus diz que ele é o princípio da criação de Deus, dessa nova criação, que é o reino de Deus, que a igreja faz parte desse reino. Então, agora, assim como Moisés recebeu a lei no monte, Jesus vai estabelecer as leis do reino. Ele vem pregar o reino de Deus. Então ele é rei, mas o seu reino começa no coração. Ele conquista não com a espada, ele conquista com o amor. Então Jesus Cristo agora vem e ele diz quais são as características dos súditos desse reino. Eles não têm nada, por isso são pobres de espírito. Eles choram porque reconhecem seus pecados. Eles mantêm as suas virtudes para não serem paralisados no meio da caminhada. Eles são limpos de coração no sentido de serem inteiros, completamente de Deus e não divididos, com um pé em cada canoa. Eles são misericordiosos, porque sabem que são falhos, e hoje pode ser alguém que caiu, mas amanhã pode ser ele. E eles são misericordiosos porque sabem que dependem de Deus. E eles são perseguidos. Jesus diz, bem-aventurados perseguidos, que parece não ser uma coisa boa. Mas quando nós somos perseguidos por causa do reino dos céus, significa que nós estamos agradando a Deus e não aos homens. E daí a perseguição, a rejeição. Então, o que acontece? Nós vimos que Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, o que ele espera é que a gente não apodreça. O que ele espera é que a gente possa brilhar, é que através da igreja, através dos súditos, o mundo possa glorificar a Deus. E aí ele parte para dizer sobre a lei. Ele diz que a lei é como uma grande máquina de fazer exames, que ela tem o poder de, em primeiro lugar, dirigir as nossas vidas, em segundo lugar, ela tem o poder de fazer um diagnóstico, de dizer que nós estamos bem ou mal. Só isso. Então, o que a lei pode fazer é como uma máquina, um médico, ele quer saber como a pessoa está, então ele manda para fazer um exame. Aí quando vem o laudo, o resultado do exame, ele agora descobre. Então a lei, ela aponta os nossos pecados, os nossos defeitos, mas ela não pode retirar os nossos defeitos. A lei só pode mostrar o nosso estado de miséria. O único que a medicação, ela foi dada não na lei, mas na cruz. Então a lei e o evangelho se completam. A lei é como um médico que mandou alguém para fazer um exame, porque ele quer saber das coisas internas, como está a situação. Então a lei, ela diz isso. Ela diz como nós estamos diante de Deus. E aí o médico, baseado no atestado, baseado no exame, no resultado do exame, ele passa a medicação. Então Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Então a lei diz, você está condenado, você pecou, o único que passa na lei é Jesus Cristo. Eu e você não passamos, então quando a gente conhece a lei, a gente conhece a nós mesmos. Nós descobrimos que nós somos miseráveis pecadores. E aí nós corremos para os pés de Jesus, pobres de espírito, descobrindo que nada possuímos. E aí Jesus Cristo vem e faz uma série de antíteses. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ou seja, vocês foram ensinados assim. Eu
vou reinterpretar a lei. Que o problema não estava com a lei, o problema estava com a interpretação da lei. Os judeus já haviam interpretado a lei de forma equivocada. E Jesus agora vai fazer uma nova leitura da lei, uma nova interpretação da lei, uma interpretação voltando para o que a lei realmente estava dizendo. Então Jesus não tem nada contra a lei. Mas quando ele questiona os ensinamentos. É tanto que ele diz, ouviste o que foi dito? Ou seja, vocês foram ensinados assim. Eu, porém, vos digo. Não é por aí. Então Jesus vai corrigir o ensino equivocado acerca da lei. E aí nós vimos que Jesus Cristo entra onde nós estamos agora. Na questão da justiça, de como nós devemos viver. E aí ele pega as três coisas que fundamentam a religião do judaísmo. A esmola, o jejum, a oração e o jejum. A esmola é a minha preocupação com o próximo. A oração é minha conversa com Deus. E o jejum diz respeito a mim mesmo. Então, nessas três coisas nós temos a nossa relação com o homem, a nossa relação com Deus e a nossa relação com nós mesmos. Então, o judaísmo, principalmente os fariseus, que eram uma parte do judaísmo, uma seita do judaísmo, eles davam grande ênfase nessas três coisas. Na esmola, então eles tocavam trombeta para chamar os pobres. E aí isso acabou se degenerando e eles faziam isso para serem vistos. Então Jesus está criticando a motivação. É quando uma pessoa faz as coisas para ser visto, aplaudida, reconhecida pelos homens. Então Jesus diz que não é por aí o caminho. E aí nós entramos na questão da oração. Jesus diz, quando vocês orarem, aí nós vimos ontem, ele disse, não façam como os fariseus, que oram em pé nas sinagogas, oram nas encruzilhadas das ruas movimentadas, para serem vistos pelos homens. Então Jesus detectou que o problema não era a oração. O problema era o motivo da oração, é que eles oravam para serem vistos. Eles oravam para que as pessoas batessem nas costas deles e dissessem, ó homem de oração, ó mulher de oração. Eles oravam para impressionar as pessoas. Então não oravam buscando a glória de Deus. E nós incorremos nesse risco, que é o que eu chamo de pecados do culto. Ou seja, nós podemos estar orando e pecando. Nós podemos estar cantando e pecando. Nós podemos estar jejuando e pecando. Nós podemos estar dando esmolas e pecando. Ou seja, quando eu dou esmolas, não para abençoar o meu próximo, mas para que o povo veja que eu sou bondoso, que eu sou caridoso, quão bom eu sou. E eu mesmo fico pensando por dentro, mas quão bom eu sou, então eu já estou pecando. Quando eu oro para que o povo veja, então Jesus Cristo disse, olha, é melhor que você entre no quarto. E o quarto que ele diz é um armazém onde se guarda o tesouro. Feche a porta e ore. E teu pai que vem em segredo te recompensará. Porque a oração é uma coisa para com o pai, não é para que o povo veja. Então não é errado orar no meio da rua. Não é errado orar numa igreja. Mas é errado buscar a visibilidade humana. Que o homem nos veja orando e que venha nos aplaudir. Então orar em público nos leva a essa tentação. A tentação de buscar ser visto. Aí eu disse ontem que muita gente vai à igreja para orar e como não tem ninguém, ele fica mordido, ele fica triste, ele fica com raiva. É porque ele foi querendo aplauso, ele foi querendo ser visto. E como não tinha ninguém para vê-lo, mas aí Jesus diz, olha, não busque esse tipo de coisa, busque entrar no teu quarto e busque ter comunhão com Deus, não importa quem está vendo. E eu citei um texto de Agostinho, onde Santo Agostinho diz assim, feliz é o homem que tem Deus unicamente por sua testemunha. E hoje nós vamos continuar, porque Jesus em primeiro lugar diz na oração,
sobre o que a gente não deve fazer. Depois ele diz sobre como devemos fazer. Então Mateus 6, versículo 7, diz assim: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, pedimos a Tua graça, a Tua bênção e a Tua unção. Reconhecemos a nossa insuficiência e a Tua suficiência e pedimos inspiração do Espírito Santo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Nessa hora, nós vamos estar refletindo nisso, meditando sobre este assunto. Então, em primeiro lugar, Jesus diz o seguinte: não sejam como os hipócritas. Não sejam como os fariseus, que oram para serem vistos pelos homens. Mas o povo, os discípulos, não estavam rodeados apenas de fariseus que oravam. Estavam também rodeados de pagãos que oravam. E aí Jesus ia orando. Veja que tem sempre o ir, ligando, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então Jesus diz, olha, não imitem o judeu, nem imitem os pagãos. Ou seja, o cristianismo é uma religião. O reino de Deus é algo de alto padrão. Então ele diz o seguinte: não useis de vãs repetições. Então no mundo pagão, era muito conhecido, era muito comum os pagãos orarem, certo? E repetirem fórmulas mágicas. Então Jesus disse, não vão. Se você observar, lá no Monte Horebe, quando os pagãos estão orando, eles passam quase que o dia inteiro, meio-dia, gritando, Baal responde, Baal responde, Baal responde. Então eles estão invocando, é como se fosse um mantra. E lá em Éfeso, quando Paulo está pregando, o povo passa 2 horas dizendo somente grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Então os pagãos, eles repetiam. Porque eles achavam o seguinte, olha, a divindade, ela vai... Jesus, ele interpreta assim, presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Pastor, e como é que a gente interpreta isso aí? Se Jesus mesmo incentivou a orar, e orar bastante, e orar com perseverança, e Paulo diz orar sem cessar. O que Jesus está proibindo aqui não é orar. O que Jesus está proibindo é a repetição vã. É a repetição irrefletida. É como algumas tradições religiosas que oram 10 vezes essa oração, 10 vezes a outra, 10 vezes a outra, e eles vão orando, rezando, e eles nem sequer sabem o que estão dizendo. Vão só repetindo, achando que se eu repetir 10 vezes, se eu repetir 20 vezes, se eu repetir 30 vezes, então vai chegar uma hora em que Deus vai me ouvir. Jesus disse, não é por aí. Isso é paganismo. Ele disse, não façam isso. É por isso que muitas vezes nós não somos ouvidos. Porque muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja. Por isso que eu sempre digo, o coração de tudo é a Bíblia. Se você compra uma televisão, para ela funcionar corretamente, você tem que ler o manual. Se você não seguir o manual, você vai queimar, você vai danificar seu aparelho. Uma geladeira, um celular, um notebook.
qualquer que seja o aparelho, você tem que seguir o manual. Então, quando você tem algum problema, você não sabe, vai ter um problema aqui. O que você faz? Você vai ler o manual para saber como proceder. Você não vai ligar na tomada antes de você ler o manual, porque você pode queimar seu aparelho. O grande problema é que nós temos um monte de crentes, um monte de cristão que quer ser cristão sem ler o manual, que é a Bíblia. Sem conhecer os ensinos por onde Jesus disse que ia. A gente quer orar, mas não quer saber como orar. Então a gente vai orar e a gente ora do jeito que a gente quer. A gente não procura saber, espera aí, deixa eu ler a Bíblia para eu saber quais são as orientações de Jesus quanto à oração, porque já duas coisas ele disse para não fazer. Então, orar não quer dizer que eu vou dizer o que eu bem quero. Então Jesus diz, ó, se você orar para você ser visto pelos homens, você está equivocado. Você já recebeu sua recompensa, porque o homem já viu, já bateu nas suas costas, já aplaudiu, você já ganhou sua recompensa, você não espere mais nada de Deus. Ele disse, agora, se você tem a capacidade de orar em secreto, de não dizer para ninguém, de se importar com Deus, então é outra história. E aí ele diz agora, e é o verbo batalogel, que é esse verbo vãs repetições, orando não useis de vãs repetições. E ele significa balbuciar, ou no sentido de repetir palavras ou sons rápidos e inarticulados. É por isso que algumas pessoas têm medo do dom de línguas, porque pensam que é isso aqui. Mas não é. Certo? Então, quando aquele povo começava a falar, eles pronunciavam fórmulas mágicas. É como muita gente hoje, no meio evangélico, criou um monte de fórmula mágica. Está amarrado. Só Jesus na causa. Então o pessoal fica repetindo essas coisas como se Deus fosse um mágico, como se Deus usasse fórmulas mágicas. E Jesus disse, não vão por aí. Não criem essas fórmulas, porque Deus não atende fórmulas. Por quê? Porque a oração é uma conversa com Deus. Porque oração é algo que você fala com Deus não repetindo. Se seu filho, sua filha chegasse e dissesse, pai, me dá bombom, pai, me dá bombom, pai, me dá bombom, pai, me dá bombom, você ia ficar mordido com esse menino. Você ia ver que esse menino não aprendeu nada. Parece que a única coisa que ele faz é tentar cansar você com a história do me dá. Do me dá. Mas você ficaria maravilhado se um filho seu chegasse e dissesse, ó pai, eu conheço a tua dificuldade, eu sei das tuas lutas, eu quero ser um filho, uma filha que vai honrar seu nome, um dia eu vou poder ajudar o Senhor nessa grande luta. Você olharia para o seu filho e você diria, meu Deus, esse menino me deixou agora impressionado. Então é possível um cristão deixar Deus impressionado. Mas não com oração repetida, que ele diz a mesma coisa todo dia, todas as horas. E que a gente já sabe de cor e salteado e que dá raiva. Quer ver? Deixa o teu filho o dia todinho. Pai, eu quero um celular. Pai, eu quero um celular. Pai, eu quero... Vai chegar um momento que ou você dá esse celular de raiva, ou você dá uns gritos nele e diz, pare de me perturbar. Então chega um momento em que a gente enche a paciência de Deus. Então Jesus chega e diz assim, não arrumem fórmulas mágicas. Não tentem
conversar com Deus usando vãs repetições, ou seja, só repetindo sem pensar. Sem conversar com Deus, sem que seja algo mecânico. Porque a nossa oração muitas vezes é algo mecânico. A gente diz assim, nosso Deus e Pai, supremo arquiteto do universo. Mas não é uma coisa que está saindo do nosso coração. E aí Jesus chega e diz assim, olha, os gentios, os pagãos, eles acham que se eles passarem o dia todinho repetindo, uma hora a divindade vai se cansar e vai dar. Eles acham que podem matar Deus no cansaço. E aí Jesus diz, orando, não useis de vãs repetições. Porque os gentios presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então Jesus não está proibindo você fazer uma longa oração. Ele está dizendo que uma oração repetida e refletida de 2 horas não tem valor algum. Porque Deus, que conhece o nosso coração, sabe quando a nossa oração é apenas uma repetição. Antigamente, no começo do cristianismo, os cristãos faziam orações que depois se transformaram em rezas. Então estas orações eram escritas para servirem de inspiração. É tanto que você tem o credo dos apóstolos, se tornou uma oração, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho. Mas se nós dissermos isso da boca para fora, 50 vezes, 10 vezes, 30 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, se nós apenas repetimos por repetir, Jesus disse que o nosso cristianismo é um cristianismo pagão. Que nós estamos seguindo os pagãos, que nós estamos paganizados. Aí agora ele vai dizer, primeiro ele diz, não ore como os fariseus, buscando o aplauso dos homens. Segundo ele diz, não useis de vãs repetições. Não arrumem fórmulas mágicas. Hoje nós somos um povo evangélico é um povo de um monte de fórmula mágica. Está queimado, está amarrado, só Jesus na causa. É esse tipo de coisa que a gente diz toda hora. Certo? Então Jesus diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles. Jesus diz, não vos assemelheis a eles. Não pareçam com eles. Porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então Jesus disse, olha, você pensa que o Pai não se preocupa com você? Você pensa que Jesus está dizendo que o pagão não sabe, mas um cristão deve saber que antes de a gente chegar para Deus e dizer, Ele já sabe das nossas necessidades. Por isso a oração é um milagre. Por isso a oração tem mais a ver conosco do que com Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. A oração tem mais a ver conosco do que com Deus. Por quê? Porque se Deus já sabe tudo, se Deus sabe tudo que nós precisamos, então para que Ele manda pedir? Para que Ele manda orar? Por quê? Se Ele sabe do que eu preciso, do mal que me cerca, das tentações que me rodeiam, se Ele conhece muito mais do que eu, por que Ele pede, Ele orienta e Ele ensina que eu ore? Porque a oração faz bem a mim. Porque quando nós oramos, o Pai já sabendo de tudo, isso significa que nós dependemos de Deus. Nós estamos dizendo, em outras palavras, Pai, sozinho aqui não dá. Sozinho eu jamais vou conseguir te obedecer.
sozinho eu jamais vou conseguir andar nos teus caminhos. Eu preciso da tua ajuda. Aí o pai sabia. Você descobriu agora? Então, o pai fica feliz porque ele percebe, através da nossa oração, das nossas petições, que nós estamos crescendo. É como você vê e acompanha o crescimento do seu filho. Quando você vê que o seu filho fala coisas sem nexo, você não fica feliz. Mas quando seu filho se mostra esperto, compreendendo a vida, compreendendo você, dando valor ao seu trabalho, honrando você, conversando com você e deixando você assim boquiaberto com as conversas dele, você fica feliz. Assim é Deus. Deus, quando a gente começa a orar e a gente começa a botar para fora, isso faz bem não é a Deus, faz bem a nós. Quando a gente começa a contar para Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, é por isso que Ele não quer que seja algo decorado, algo de repetição, quer que seja algo meu. Então quando eu começo a dizer, Senhor, eu estou em perigo de cair em tentação, Senhor, eu estou sendo tentado, Deus está lá no céu dizendo, esse menino está crescendo. Esse menino agora, ele não quer cair. Esse menino, ele está preocupado em pecar contra mim. Então ele está aprendendo. Então, à medida que nós vamos orando, Deus vai vendo a nossa maturidade. E nós vamos jogando para fora o lixo que está dentro do nosso coração. Então a oração faz bem a nós. E a oração nos lembra do cuidado de Deus. A gente, eu tenho para quem correr. Eu tenho alguém que vai me socorrer. Então a oração não vai mudar Deus. Deus é imutável. Deus não muda. A oração vai mudar a mim. A oração vai mudar a circunstância. É quando o cristão ora e diz assim, Senhor, a luta está grande. A dificuldade está grande, eu sou carne. Eu sou um ser humano cheio de defeitos. Mas eu preciso de graça. Eu preciso da tua força, porque se o Senhor não me ajudar, eu caio. Pai, eu estou sendo tentado. Pai, eu estou passando por provas terríveis. Pai, tu sabes dos desejos do meu coração, da maldade que passa pela minha mente, das iras que eu tenho. Então, quando você fala isso, você está conversando, dialogando com Deus, te dizendo, olha, Pai, eu estou com medo de ficar doente. Eu estou com medo de ter crise. Eu estou com medo de pegar Covid. Primeiro Deus diz assim, use a máscara. Deus diz, olha, tenha cuidado. Mas Deus, Ele sabe dos nossos medos. E aí, então, isso faz bem. Porque o que você não pode contar para ninguém, você pode contar para Deus. Então a oração, ela faz bem a nós. E é como Deus dissesse, meu filho, eu vou te escutar. Eu já sei tudo que você precisa. Mas eu vou te escutar. E eu vou ver se você realmente está pedindo tudo que você precisa. E eu sempre digo que Deus tem 3 maneiras de responder. Quando é para a sua glória, para a glória dele e para o nosso bem, ele diz sim. Quando é bom para nós, para a glória dele, mas nós não estamos preparados para receber, ele diz, espere. Deus não vai dar um carro para que a gente, não sabendo dirigir, morra batendo num poste. Então Deus não vai fazer isso. Deus não vai dar uma mansão
Porque o grande problema é que a gente pensa que a gente se conhece. Mas só quem nos conhece é Deus. Eu não posso dizer como eu serei se eu tiver uma mansão, se eu tiver empregados, se eu tiver muito dinheiro no banco, se eu tiver um iate na praia. Então não sei se eu vou continuar o mesmo Gilberto. Então não se engane de achar que você se conhece. O único que nos conhece é Deus. É por isso que a gente tem que pedir. Salomão diz assim: não me dê muito para que eu não me esqueça de ti, nem pouco para que eu não venha blasfemar de ti. Porque ele sabe que no muito, na famigerada teologia da prosperidade, quando você tem muito, a tendência é você esquecer de Deus. Porque infelizmente nós só vamos a Deus quando a gente precisa. Então, se eu tenho bastante, significa que eu não estou precisando. Pelo menos materialmente. Então, a tendência é que eu vá esquecendo de Deus. Está tudo muito bem. É por isso que Deus deixa vir as tribulações na nossa vida. Por quê? Porque quando a gente está cheio de saúde, quando a gente tem dinheiro no banco, quando a gente tem comida boa, quando a nossa vida está em paz, quando a gente tem um companheiro, uma companheira, quando a gente ama e é amado, então a gente está quase no céu. Então a gente nem pensa na vinda de Jesus, a gente nem pensa em agradecer, a gente está feliz, acomodado. Mas aí quando vem a tribulação, é todo mundo orando. É todo mundo clamando, é todo mundo jejuando. Veja que agora com a pandemia até os médicos estão, antes de entrarem, estão tudo com medo de pegar Covid e começam a orar. Eu estava ontem à noite ouvindo um pastor pregando, e ele disse que ele vinha no avião e deu uma turbulência. E o avião começou a tremer e parecer que ia cair. Ele disse, de repente, virou um culto de oração. Ele disse, até o ateu começou a orar. Diante da turbulência, meu amigo, o avião lá em cima querendo cair, todo mundo ora. Ele disse que era todo mundo fazendo o sinal da cruz, era todo mundo orando. De repente, quando o avião estava tranquilo, voando, estava todo mundo observando as nuvens. Mas quando começou a turbulência, o avião começou a tremer e todo mundo pensou que ia morrer, que era o último momento, todo mundo começou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, todo mundo começou a orar. Então, por que Deus permite, Ele deixa que as tribulações venham? Paulo descobriu isso, Paulo chegou e disse, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim esse mal. Senhor, isso me machuca, isso me maltrata, isso me humilha, dói. E Jesus disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Então Deus estava dizendo, esse Paulo está crescendo. Paulo disse, Senhor, o Senhor está me dando muito. O Senhor está me dando coisas que não deu a homem nenhum. Senhor, eu fui ao terceiro céu, eu vi o céu. E eu voltei, sei já como é lá. Então, eu corro o risco de achar que eu sou o maior apóstolo. E Deus prefere um apóstolo doente do que um apóstolo perdido, exaltado, ensoberbecido. E Deus permite as lutas para nos quebrar. Para que a gente perceba, eu não posso viver sem Deus. Eu preciso dele. Ele é o meu socorro e fortaleza. Refúgio bem presente na hora de quê? Da angústia.
na hora da angústia, porque nós temos o mal. É que a gente só corre para Deus de verdade, de coração, quando a gente está na angústia, quando a gente está na dor. Então, quem mais sofre, mais ora. Quem menos sofre, você pode olhar quem tem muito dinheiro, quem está aí cheio de coisa, cheio de vida, de saúde, tem muito tempo para orar. Eles acham que nem precisa esse negócio de oração. Até nem nós, cristãos. A gente está tudo bem, a gente ora menos. Mas quando a tribulação bate a nossa porta, a gente ora, que é uma benção. Então Jesus diz que o Pai tem cuidado. Então quando eu oro, essa oração faz bem a mim. Faz bem a você. Isso não aumenta o poder do Pai. Não estou dizendo ao Pai o que ele tem que fazer. Eu estou conversando com Deus e Deus está vendo se eu vou chegando lá. E à medida em que eu vou conversando com Deus, Deus vai mostrando ao mundo que eu estou amadurecendo, que eu estou compreendendo. Assim como você fica feliz quando você percebe que seu filho está compreendendo a realidade da vida. Diz, ah, mamãe, como a minha mãe santa que está aqui, que trabalhou muito para nos sustentar, então não foi fácil para ela. Tem um monte de gente que sofre por um pai que não tem, por um pai que abandonou, por um marido que abandonou. Eu digo a você uma coisa, eu não sofro por quem me abandonou. Eu me alegro por quem ficou comigo. Então, o meu pai foi embora. Eu quero que ele seja salvo, mas não estou morrendo porque ele foi embora. Eu estou feliz porque minha mãe está comigo. Porque foi ela quem ficou comigo. Porque foi ela que foi trabalhar doente para cuidar de mim. Então é a ela que eu devo, ao meu pai não. Eu peço que Deus o salve, que Deus o alcance, que Deus o transforme. Mas não estou morrendo por causa dele, não. Estou muito feliz com a mãe que Deus me deu, honrado em ser filho da dona Estela. Certo? Ela está aqui do meu lado, ela sabe que eu a amo muito. Ela sabe que eu tenho um monte de defeitos, mas que eu a amo muito. Então por que você está atrás de marido que te largou e esquecendo que tem um pai, uma mãe que te ama? Por que você está preocupado com gente que não deu nem bola para você, que te humilhou, que te trocou por outra, que te trocou por outro, e você não ama quem te ama de verdade? Por isso, o meu amor é da minha mãe. Porque ela ficou comigo, meu amigo. Porque eu não vou morrer, e tem um monte de gente morrendo por gente que te abandonou. Porque se te abandonou, não gostava, não valorizava você. Quem te ama, te valoriza. Então se valorize. Aprenda, eu vou valorizar. Não é que eu não amo meu pai, eu amo. Mas dar valor e reconhecer e ter uma dívida de gratidão com a minha mãe. Não é com meu pai, não. Com a minha mãe, é com ela que eu devo dizer muito obrigado, dona Estela. E eu tenho a oportunidade de dizer hoje que ela está aqui do meu lado. Então o que Jesus diz? Porque o vosso Pai sabe que temos necessidade. Isso significa que Deus conhece a minha vida e a sua. Que Deus sabe que nós estamos, mas que a oração é algo que a gente vai mostrando para Deus o nosso aprendizado, a gente vai descarregando, jogando fora. Pai, eu estou com medo, pai, eu estou ansioso, pai, eu estou com isso, pai, eu tenho que fazer uma cirurgia, eu tenho medo, pai, eu não tenho coragem de contar para o outro, pai, eu não posso orar certas coisas que passam na minha mente, na frente de todo mundo, porque o pessoal vai achar que eu estou desviado. Mas aí sozinho com Deus, você abre o coração.
E você percebe pela conversa, Deus percebe pela conversa que você... aí Deus vai ficando feliz. Está entendendo. Você agora começou a me entender. Pai. Quando você diz pai, já imaginou quando Paulo disse, agora eu me alegro nas fraquezas? Já imaginou a felicidade de Deus dizer assim, ele agora aprendeu. Ele agora aprendeu que ele não é forte. Que não é porque eu trouxe ele aqui no céu e ele viu o céu antes de morrer. É por isso que Paulo já não tinha mais medo, meu irmão, da morte. É porque tem gente que chega para o outro e diz assim, você tem medo da morte, você não é salvo. É porque você ainda não ficou perto da morte, meu irmão. Se você tivesse entubado, vendo gente todo o tempo morrendo, você ia começar a orar. Ou se você estivesse lá naquele avião que o pastor estava, você ia começar a orar. Porque o próprio Jesus, quando se aproximou da morte, ele chegou e disse, Pai, passa de mim esse cálice. Porque o grande problema é que, como eu disse, nós temos um monte de gente que não conhece a Bíblia. Que faz afirmações, mas afirmações que não têm o respaldo nem a autoridade da Bíblia. Porque o próprio Jesus, quando viu a cruz, ele orou, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Por que Jesus não foi batendo palmas, sorrindo, dizendo, vou morrer, vou ser crucificado, vou levar uma chicotada, eu já tenho certeza da minha... Eu vou direto para o céu, assim que eu sair daqui, eu vou direto nos braços do Pai. Por que ele não foi? Porque como ser humano, ninguém quer morrer. Porque como ser humano, ninguém quer apanhar. Porque como ser humano, ninguém quer a cruz. Ninguém. Só se tiver maluco. Só se uma pessoa estiver louca, surtada, é que ela vai dizer, meu Deus, eu quero levar uma surra. Eu quero levar 40 chicotadas. Eu quero ser pregado. Eu quero morrer. Não. Você só pede para morrer quando ou você está surtado ou quando você está numa dor tão grande, tão terrível, que a morte vem amenizar aquela dor. Mas você estando bem na cabeça, você não pede, você não deseja morrer. Então tenha cuidado quando você diz assim, eu não tenho medo da morte. Deus te abençoe, Deus tenha misericórdia de você. Mas dizer isso com saúde, dizer isso sendo novo, é uma coisa. Agora, é difícil dizer assim, eu não tenho medo da morte, é você estando numa fase terminal, esperando sua hora, numa UTI, aí sim, aí a gente conhece que a pessoa, a pessoa diz assim, pessoal, se acalmem, fiquem tranquilos, como muitos já disseram, fiquem tranquilos, não se preocupem, eu vou partir, eu sei que a minha hora está chegando. E você percebe nos olhos dela que não há medo. Aí sim, a pessoa está de frente para a morte e está dizendo, tenham calma. Ele é que está consolando os outros. Aí vale. Mas dizer, cheio de saúde, bom, novo, sem nenhum problema, aí é muito fácil. Jesus diz assim, agora Jesus vai mudar. E ele vai dizer como orar. Então primeiro ele diz assim, o que não fazer. Segundo, ele vai dizer o que fazer. Ele vai dizer como orar. Ele diz, portanto vós orareis assim, a oração que for conhecida como Pai Nosso. E o Pai Nosso não é uma oração para ser repetida. Assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Porque senão nós estamos fazendo o que Jesus disse para não fazer. Nós estamos repetindo, e repetir uma vez, orar um Pai Nosso, 2 Pai Nosso, 3 Pai Nosso, 4 Pai Nosso, 5 Pai Nosso, 10 Pai Nosso. Nós esquecemos de ver o que está acima. Então o Pai Nosso é um modelo. Jesus disse, vocês querem orar? Eu vou dizer o que vem primeiro, o que vem depois. Então o Pai Nosso está dividido em duas partes. A primeira parte, as
Assim como a lei estava dividida em duas partes, tinha duas tábuas. A tábua do relacionamento do homem com Deus e a tábua do relacionamento do homem com o homem. Na oração do Pai Nosso, está dividido em duas partes. Está dividido em primeiro. As primeiras petições são para Deus. Deus vem em primeiro lugar. Então, o Pai Nosso é um modelo. Eu lembro, quando eu era menino, minha tia era costureira, então a pessoa trazia um modelo de roupa para ela fazer uma semelhante. E por aquela roupa, ela costurava. Quantas vezes você vai ao cabeleireiro e lá tem umas revistas, e você olha e diz, olha, eu quero um corte semelhante a este. Então Jesus nos deu um modelo. Então nós temos aí 4 de cada lado. Você lembra das 8 bem-aventuranças? Então Mateus vai dividir tudo em 8. Então quando Jesus chega e diz assim, vós orareis assim, ele está nos dando um modelo. E aí ele diz assim, Pai nosso que estais nos céus. Então ele fala, a primeira coisa que ele diz na nossa oração é lembrar do Pai. É que a primeira coisa é Pai, Pai, é que Deus é nosso Pai. A primeira coisa na oração não deve ser a minha doença. A primeira coisa na oração deve ser o Pai. É dizer, nosso Pai. E é saber que Ele não é apenas o meu Pai. Não tem assim a oração, meu Pai, certo? Que está no céu, que eu faça a tua vontade. Não, diz nosso Pai. Significa que eu tenho outros irmãos. Significa que Deus não é só meu. Então, quando eu oro a Deus, eu também lembro que tem outras pessoas que estão orando, que são meus irmãos. Então, Pai nosso, não é Pai meu, é Pai nosso. No grego é Pai de nós. Então, a primeira coisa é saber que tem Pai. Talvez você que me ouve hoje, talvez seu pai já tenha ido embora, que seu pai tenha morrido, que você não consegue lidar com essa perda, que você tem dificuldades todo ano, nas festas, que seu pai já não está mais presente. A oração do Pai Nosso é uma diretriz maravilhosa, é dizer Pai. É você lembrar que você tem um Pai, e que esse Pai é nosso. Significa que você tem uma família. E ele diz, Pai nosso que estais no céu. Ou seja, fala da soberania de Deus. Onde é que o meu Pai está? Meu Pai está no governo. O meu Pai está no trono. O meu Pai é Senhor. Então, se Ele é Senhor, nada melhor do que começar a oração com Ele. Então a oração começa com o Pai. Então você pode dizer, obrigado Pai, graças te dou Pai, muito obrigado Pai, eu te amo Pai. Pai, eu te amo pela família que me deu, eu te amo pela igreja que me deu, bendito seja o teu nome Pai. E aí você tem horas e horas para orar só com o Pai. Obrigado pelo pão de cada dia, Pai, obrigado pela proteção, Pai, obrigado, Pai, eu quero te adorar, Pai, eu não posso te obedecer se o Senhor não me ajudar, Pai, me ajuda, Pai, me converta, Pai, 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 pronto, você está botando Pai em primeiro lugar, e você está reconhecendo, Ele está no céu, Ele está no trono. Aí depois ele diz assim, santificado seja o teu nome. Você diz, ó Deus, que o teu nome seja santificado na minha vida. Que o meu proceder, que o meu falar, que a minha vida cristã, que o meu andar possa te santificar, que o povo possa glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, dizer, ah, Deus santo, ah, Deus tremendo. Então aí tem muita coisa para a gente dizer.
Então se você seguir o modelo do Pai Nosso, você vai orar o dia todo. Vai ter inspiração, vai dizer, olha Pai, santifica teu nome no meu trabalho. Santifica o teu nome na minha pregação. Santifica o teu nome no meu casamento. Santifica o teu nome no meu crescimento espiritual. Santifica o teu nome na minha igreja. Que o teu nome seja, que tudo em todas as áreas, que em cada filho, cada neto, cada neta, tudo santifique o teu nome. Que a tua igreja nesse mundo, ao invés de envergonhar, santifique. Que cada filho, cada pessoa que se converter, seja para a tua glória, que o teu nome seja santificado, que ao invés de ser blasfemado, ele seja honrado, adorado, exaltado. Aí, meu amigo, você não vai ter mais assim, pastor, agora eu descobri. Então, Jesus ele vai dando os pontos para a gente começar a orar. E ele diz assim, venha o teu reino. Ele está dizendo agora, veja que até agora não tem nada de nós. Tudo é com Deus. Primeiro é, Pai nosso que estás nos céus, tu és soberano, tu estás no comando, tu reinas. Então eu estou aqui para fazer a tua vontade. Então me ajude a me adequar a essa vontade. Então, qual é a tua vontade? Veja quanta oração você pode fazer. Você pode chegar e dizer, Pai, onde é que eu estou dentro da tua vontade? Onde é que eu estou fora? Você pode chegar e dizer assim, Pai, venha a nós o teu reino. Então significa que Jesus vai governar em mais coração. Aí você pode orar pelos missionários. Você pode dizer, Senhor, olha, esse missionário está na África, o missionário que está lá nos países muçulmanos, os missionários que estão na cortina de ferro, os missionários que estão na janela 1040. Senhor, olha aqui na minha empresa, aqui na minha casa, aqui no meu trabalho, aqui na minha família, o teu reino seja estabelecido. Porque Jesus diz, venha o teu reino. E o reino é o domínio de Deus. É o lugar que Deus reina. Então você diz, Deus reina na minha vida. Deus, o Senhor não tem reinado, eu tenho feito o que eu quero. Então veja como dá para orar se a gente seguir a diretriz de Jesus Cristo. Aí ele continua. O George Led, ele diz assim, eu até coloquei aqui e achei tremendo. Esta oração é uma petição para Deus reinar, para manifestar sua soberania e poder majestosos, para colocar em fuga todo inimigo da justiça e dos preceitos divinos, e que só Deus possa ser o rei sobre o mundo inteiro. Ele está dizendo, Deus, tira a mentira, tira o erro, tira a corrupção. Ele está dizendo, vem o teu reino, é isso, é governo. E aí você ora, aí vem o teu reino, estabeleça o teu reino lá no Planalto. Estabeleça o teu reino no Brasil, estabeleça o teu reino entre os políticos e principalmente estabeleça o teu reino dentro das igrejas. Que não sejam os pastores a reinarem, mas Deus. Que Deus reine. Então isso é venha a nós o teu reino. Não quer dizer, é orar pela salvação do vizinho. É orar pela salvação do perdido, é orar para que mais gente entre no reino. Então se você for orar só pelo reino, vai passar um dia. E aí Jesus diz, porque Jesus vai ensinar, e os discípulos pediram, porque na sinagoga os judeus oravam uma oração chamada de Kadish, que é a santificação. Eu vou colocar aqui como é que o judeu orava, era uma oração feita em aramaico. Ele dizia assim, exaltado e santificado seja o vosso grande nome no mundo que criou, de acordo com sua vontade. Que ele deixe seu reino governar logo a vida de toda a casa de Israel, durante a vida desta e nos dias dela. E isso dizemos. Então os judeus pediam que Deus governasse, mas muitas vezes eles não queriam. Então nós podemos pedir a Deus, Senhor, governa a minha vida. Porque todo ser humano tem a tendência de ser rebelde. Sou eu, você, todos nós
temos a tendência à rebeldia. E aí quando a gente chega e diz, Pai, governe a minha vida, governe o meu ser, não me deixe pender para a minha vontade. Quando a minha vontade ela for contrária à tua, não deixe que ela aconteça. Então Jesus continua aí dizendo assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí é perfeito. A vontade de Deus no céu é perfeita. E ele diz, seja feita a tua vontade. Não é a minha. Muitas vezes nós ficamos magoados porque Deus não fez a minha vontade, a sua vontade. Mas a minha vontade pode estar errada. O que eu quero para mim, eu não sei se está bem. Mas Deus conhece. Então Jesus diz, seja feita a tua vontade. Porque qual é o único que quer a minha felicidade real? Deus. Qual é o único que sabe como me fazer feliz de verdade? Deus. Qual é o único que sabe o que o mundo precisa de verdade? Deus. Qual é a única vontade que é perfeita? A de Deus. Então, ser cristão é submeter-se à vontade de Deus. É como Paulo disse, Senhor, se o Senhor disse que não vai tirar o espinho na carne, então eu vou me alegrar quando eu estiver fraco. Isso é fácil? Não é, meu? Ser cristão é um milagre. Ser cristão não é fácil. Não é fácil você chegar e dizer assim para Deus, Senhor, estou trabalhando num banco. Estou trabalhando no ar-condicionado. E o Senhor está me chamando para largar tudo isso, largar meu pai, minha mãe, e ser missionário lá no Iraque. Isso não é fácil. Mas é a vontade de Deus. E a gente vai ser mais feliz lá no Iraque do que dentro do banco. Porque a felicidade está em estar no centro da vontade de Deus. Escute o que eu vou dizer. Nós pensamos que a felicidade está onde a gente quer chegar. Então a gente chega para Deus e faz um monte de pedidos, porque a gente já sabe mais ou menos onde a nossa felicidade está. E aí a gente chega pedindo a Deus, pedindo. Mas a gente muitas vezes descobre que a felicidade não está lá. Quanta gente que pediu um casamento a Deus. Quantas pessoas que a gente ora para Deus tirar da solidão, porque ninguém quer ver só. Mas quanta gente que descobre que a presença de um homem ou ter uma mulher não trouxe felicidade, trouxe problemas, brigas, raivas, iras. Mas quando você descobre que a felicidade está no centro da vontade de Deus, aí você descobre, eu nunca imaginei. Como eu vou lhes dizer, eu, Gilberto Rebouças, nunca imaginei que eu fosse ser feliz servindo a Deus. Nunca. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu imaginava que eu ia ser feliz na farra, dançando, sendo mulherengo. Eu imaginava que eu ia ser feliz jogando futebol, que eu ia sair à noite, deixar minha mãe preocupada, e eu ia voltar na hora que eu bem quisesse. Eu imaginava que eu ia ser feliz mais os amigos. Mas se alguém dissesse, tu vais ser feliz pregando o evangelho, eu dizia, tá louco. Eu diria, você é um louco, você bebeu, você fumou uma droga aí que deixou você doido. Mas hoje eu descubro que eu sou feliz com Deus. Que eu sou feliz em estar pregando o evangelho. Que hoje
hoje eu estou, e quando eu descubro, né, que eu estou me alinhando com Deus, aí mais feliz eu sou. Então você começa a descobrir felicidade. Felicidade não é, escute o que eu vou dizer, felicidade não é a ausência de doença. Felicidade não é não ter dinheiro. Felicidade não é a falta de problemas. Você pode ter você pode ter problema, você pode estar doente, você pode estar vivendo à base de medicamento, você pode ter problemas com os filhos, você pode ter problema com você mesmo, você pode ter problema no casamento, você pode estar rodeado de problemas, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer, você vai sentir prazer. Você vai sentir felicidade, você vai descobrir que mesmo com as doenças, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, mesmo com a nossa maldade, mesmo com a nossa ruindade, quando eu estou perto de Deus e procurando fazer a vontade dEle, e me alinhando com Ele, e em sintonia com Ele, então Ele me dá força para vencer, para superar, para suportar. E aí Jesus diz, faça-se a tua vontade. Então fazer a vontade de Deus não é fácil. Porque a vontade de Deus é o lugar onde está a nossa felicidade. Então ninguém vai ser feliz fazendo a sua vontade. Se eu for fazer a minha vontade, eu vou quebrar a cara. Mas onde está a felicidade? É dizendo assim, Pai, seja feita a tua vontade. O próprio Jesus está diante da cruz. E Jesus diz, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E o Pai fica calado. Porque tem 3 maneiras que eu já disse de Deus responder. A primeira maneira é Deus dizer, está aqui, meu filho, eu te dou, você pediu, está aqui. É para mim, é para minha glória, é para o seu bem. A segunda maneira é Deus dizer, agora não. Você não pode carregar. Até citei um exemplo ontem. Aqui tem um meninozinho, o Luiz, que a gente ama muito. Mas não adianta eu dar a ele um saco de cimento para ele fazer uma casa, porque ele não pode levar para casa. Então o saco de cimento vai ficar aí. Então Deus não dá o que eu não estou preparado para usar. Deus não vai me dar um carro se Ele sabe que eu não sei dirigir. E que eu vou bater e vou morrer. Então Deus não é mau assim, de dizer, tá aí meu filho, o carro para você se acabar num poste, ou para você matar os outros no meio da rua. Não. E tem horas que Deus fica calado. É quando Ele quer que a gente mesmo perceba que a resposta é não. É quando Jesus diz assim, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. É como Jesus estivesse dizendo, Pai, se o Senhor tem outro meio de salvar, então que eu não morra. E o Pai fica calado. E Jesus ora 2ª vez e o Pai fica calado. Jesus ora 3ª vez e o Pai fica calado. E aí Jesus diz, seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo, Pai, dói. Pai, a cruz aí causa medo, pavor. Pai, eu estou suando e as artérias estão se rompendo de tão atribulado que eu estou. O sangue está jorrando. Mas aí a vontade do Pai é que ele morresse. A vontade do Pai nem sempre, meu amigo, é fácil. Olha, ser cristão é um milagre. Porque você dizer assim, Pai, seja feita a tua vontade com a cruz diante de si. Mas depois, no domingo, quando Jesus ressuscitou, nem sequer lembrou mais da dor que tinha sofrido. Porque ressuscitou com um corpo glorioso. E aí Jesus descobre que fazer a vontade do Pai, mesmo que seja difícil, é a melhor coisa, é aquele que vai trazer felicidade. A Bíblia diz, o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. O grande problema é que nós não queremos a cruz.
Jesus agora subiu ao céu, está sentado à direita do Pai. Nós queremos o trono, mas nós não queremos a cruz. Nós queremos o galardão, mas nós não queremos passar pelo sofrimento. Deus não dá prêmio sem trabalho, meu amigo. Nós queremos assim, que no final do mês caia dinheiro na nossa conta, mas que a gente não vai trabalhar. Como é que pode? Então, não há trono sem primeiro passar pela cruz. O diabo tentou Jesus com isso. O diabo disse, tudo isso te darei. Mostrou todas as glórias do mundo, todos os tronos, todos os governos, todas as mulheres, todas as riquezas, todas as construções. Ele é como se tivesse aberto um telão gigante e mostrava, tudo isso aí eu te dou. Se prostraram e me adoraram. Era bênção em troca de culto. É o que estão fazendo hoje em algumas igrejas. Você vai lá e cultua a Deus para receber. Então quando a gente começa a ler o Evangelho, a gente começa a entender certas coisas. A gente começa a perceber assim, espera aí, será que eu não estou indo para a igreja para fazer uma barganha com Deus? Eu dou a Ele uma oração, um culto, um louvor, e Ele, esse culto de troca é um culto do diabo, e não de Deus. Porque foi o diabo que disse, tudo isso te darei se você me adorar. Se você me adorar, eu dou. Em outras palavras, ele está dizendo, pelo plano do Pai, você, Jesus, vai ter que passar pela cruz, só para depois você reinar. No meu, é fácil. No meu, você curva, faz aí um culto a mim, reconhece que eu sou teu Deus, e aí você reina. É fácil. Então, todo caminho fácil é uma desgraça. Você pode ver dinheiro que vem fácil, vai embora fácil. Nós queremos uma vida fácil, uma vida sem dor, uma vida sem problemas, uma vida sem luta. A gente quer assim um céu, mas a gente não quer morrer. A gente quer assim, que a gente quer muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É tanto que o pessoal olha para um crente, quando vê um crente sem dinheiro, com doença, acha que ele está pior, que Deus não olha mais para ele. É porque a gente quer assim, um culto onde vai lá e não tem que passar pela cruz, não tem que passar pela dor. Esse negócio de sofrimento não dá. E a gente ainda diz assim, se eu que sou mau não quero nada de ruim para os meus filhos. A gente acha que nós somos a medida. Que Deus não sabe o que está fazendo. Que se ele tem que seguir as nossas orientações. Mas Deus sabe o que faz. Deus não quer um bando de filhos, todos igual esses meninos que a gente cria hoje. Você vê aquela criança no meio da rua, abandonada, sem pai, sem mãe, e ele aprende a se defender. O menino aprende a brigar, aprende a morder, aprende a viver, aprende a correr. Ele está o dia todo um saco de cola na cabeça, ele nem comeu, mas você nunca vai ver um menino desse na UPA. Você não vai ver ele na UPA. Por quê? Porque ele aprendeu. Está sujo, dormindo debaixo da marquise. Aí ele não pega gripe, ele não fica tomando aerosol, bichinho. Aí os nossos meninos que a gente bota no plano de saúde, todo o tempo doente. Mudou a chuva, mudou o tempo, ele fica doente. É como o cachorro que a gente cria em apartamento, tem medo de gato. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas, por não passarem tribulações e não quererem tribulações, e quererem o céu sem a cruz, o trono sem a cruz, nós temos gente que não tem força, que não tem caráter, que não soube enfrentar o sofrimento, e que diante da primeira dor largou Deus. A minha mãe que está do lado,
Ela nunca teve saúde. Mas nunca largou Deus. Crê nele até hoje. E quanta gente que diante da primeira dor se torna ateu. Que diante da perda de um filho se torna ateu. Que quando Deus não faz a minha vontade, eu fico zangado, chateado. Fico perguntando, cadê Deus? E como eu disse ontem, a gente diz, não há salvador da pátria. Em outras palavras, a gente está dizendo, eu não acredito em Salvador. A gente diz para Deus que nós vamos resolver os problemas da Covid. A gente diz para Deus que não quer Ele na nossa vida. E depois a gente vem com a cara mais lisa do mundo, cadê Deus? Quando houve a tsunami. Cadê Deus? Quando morre um parente nosso. Aí a gente pergunta, onde é que estava o seu parente quando ele morreu? Ah, ele estava numa gangue. Como é? Ah, ele estava numa gangue. Estava trocando bala com a polícia. É. Então ele deixou Deus para ir para a gangue, e você quer que Deus vá lá no meio da gangue e sirva de escudo para ele. Como é? É assim mesmo que você quer? Porque o grande problema é esse, a gente quer o seguinte. Como é que a gente quer viver? A gente quer dizer assim, Deus, não se meta na minha vida. Eu quero ir para balada, eu quero usar droga, eu quero me prostituir, eu quero fazer o que eu bem quiser. Aí nós dizemos, não, vamos nos reunir aqui, nós vamos dar um jeito na Covid. Não, nós vamos consertar o mundo, vote em fulano, vote em Beltrano. Eu sempre digo que se a gente gastasse o que a gente gasta de tempo e de dinheiro na evangelização que a gente gasta na política, o mundo estava evangelizado. Mas a gente quer ser o salvador da pátria, a gente quer resolver tudo por nós mesmos. E aí, quando a coisa dá errado, a gente diz assim, Pai, cadê o Senhor? Os ateus dizem assim, cadê Deus? A menina foi arrastada, a mulher esfaqueou o marido. Mas, quando a gente examina, ela era amante. Era amante, meu amor. Não queria nem saber de Deus. Estava com aquele homem por dinheiro, por ganância. Se você falasse de Deus para ela, ela batia em você. Ela rejeitava, dizia, já tenho Deus desde pequena. E aí, quando há desgraça, o povo diz, cadê Deus? Não é Deus, Deus está no lugar dele. Só que quando Deus não é mal educado. Deus não se mete na vida das pessoas que não querem nada com ele. Se você já disse, Deus, estou fora. Quando Adão desobedeceu a Deus, Deus botou ele para fora do paraíso. Deus não é esse pai que passa a mão na cabeça e diz, meu filho, você pode fazer tudo que eu dou um jeito. Você pode fumar todo tipo de droga que eu vou livrar você do infarto, do derrame. Você pode comer todo tipo de porcaria de comida que você come. Você pode passar a vida tomando refrigerante. Você pode comer todo tipo de comida industrializada que você não vai ter câncer. Você pode fumar à vontade, beber à vontade. Não. A Bíblia diz o que o homem plantar, isso ele vai colher. Então Deus não tem culpa, meu amigo. Deus simplesmente disse, você quer isso? Vai. Vai lá. Aí depois a gente diz assim, cadê? Cadê Deus? Eu não entendo Deus. Ele não tem todo o poder? Tem. Mas você se humilhou? Você chegou para Deus e honestamente disse, Pai, me ajude, me socorra. Tenha compaixão. Porque Deus sabe que você foi só naquela hora. Tem muita gente que com um revólver na cabeça diz, Pai, se eu escapar dessa. Aí quando Deus livra, lá na frente ele está fazendo roubo de novo, assaltando de novo. Ele está fumando droga de novo.
Por quê? Porque o pedido dele a Deus era só na hora do medo. E Deus não se engana. Deus sabe o amanhã. Deus sabe se a gente vai se ajeitar ou não. Então, Jesus diz assim, amanhã nós vamos continuar com o pão nosso de cada dia. Então nós vimos 3 coisas hoje. Pai nosso que estais no céu, Ele é Pai de nós. Nós vimos, certo? O que Jesus diz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, o primeiro pedido é que a gente possa santificar tudo que nós fizermos, seja para a glória de Deus. Como diz Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus está sendo honrado na minha vida e na sua. Venha a nós o teu reino. Então nós temos orado para que o reino de Deus venha. Nós temos pedido a Deus para que o reino de Deus venha. Nós temos nos importado com a evangelização. Nós temos. Eu e você temos pregado o evangelho. Nós temos nos importado com as almas que estão indo para o inferno todos os dias. Nós temos procurado nos adequar, nos ajustar à vontade de Deus, ou nós queremos que Deus se adeque à nossa vontade? Porque nós temos um cristianismo hoje que está querendo fazer Deus de empregado. Eu vou na Deus e digo, Senhor, eu quero que tu faça isso pela minha filha, aquilo pela minha filha, eu quero que tu faças isso por mim. Quando a gente devia dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, qual é a tua vontade para a vida das minhas filhas? Porque no dia que a gente descobre que aquela é a vontade de Deus, ela pode até estar sofrendo, mas está sofrendo fazendo a vontade de Deus. E Pedro diz assim, por isso eu digo, leia a Bíblia. Pedro diz assim, ninguém padeça como malfeitor, mas se vós padeceis, se vós estáis sofrendo e passando perseguição, por causa de Jesus Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A Bíblia diz que os discípulos, depois de terem levado uma surra, saíram do sinédrio jubilando de terem sido dignos de sofrerem afronta por causa do nome de Jesus. Então, quando você vê um filho, uma filha sua sofrendo, mas sofrendo porque está pregando o evangelho, mas atribulado, porque sofrer todo mundo vai sofrer, meu amigo. O rico sofre, o pobre sofre mais ainda. O velho sofre, o novo sofre. Então a gente vai sofrer. Não existe ninguém nesse mundo que não sofre. Agora, se a gente sofre para a glória de Deus, aí a história é outra. Se a gente sofre porque está no centro da vontade de Deus e o mundo está todo contra, meu irmão, então a história é outra. Então que hoje nós possamos dizer, Pai, seja feita a tua vontade. Não é fácil. Não é fácil a gente abrir mão de todas as nossas vontades e dizer, faça-se a tua vontade na minha vida. Que Deus nos abençoe. Até amanhã. Ao meio-dia nós estamos, se Deus permitir, para continuar. Porque até agora foi só Deus. Deus, Deus, Deus. Aí depois, na segunda parte, Deus vai dizer, agora peça o pão. Agora peça livramento. Agora peça por você. Mas primeiro é o Pai. Primeiro é o reino. Primeiro é a vontade de Deus. Depois é que sou eu. Deus nos abençoe. Deus seja contigo. Não esqueça de segunda a sexta, ao meio-dia. E se você é tocado no seu coração para expandir o reino, então pegue essa mensagem e posta nas tuas redes sociais. Pegue esse estudo e posta nas tuas redes sociais e vamos
multiplicar para que muitas pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até amanhã, ao meio-dia, todo, de segunda a sexta, ao meio-dia, nós temos esse encontro aqui. Você que não é cristão, você que está me ouvindo e você não tem uma religião, eu quero te chamar não para uma religião, mas para uma convivência com Cristo, para o reino. Esse reino de Cristo é todo o coração habitado pelo Espírito Santo e governado por Cristo, que segue suas leis. Pessoas que descobriram que em si mesmas estão perdidas. Pessoas que descobriram que em si mesmas são impotentes. Pessoas que descobriram que a vida só pode ser vivida debaixo da graça de Deus. E que você onde está, qualquer lugar do mundo e por qualquer rede social, você hoje pode se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo e receber dele o perdão. Faz a tua oração aí. Faz a sua oração com sinceridade. Pede a Ele que perdoe os teus pecados, que apague a tua culpa e que te dê a oportunidade de começar uma nova vida. Você que está desviado, volta para Deus. Você que está fraco na fé, que estava colocando Deus como culpado. Você que, por causa das lutas, a primeira luta que veio, você enfraqueceu, você desanimou. Levanta. E vamos dizer, Deus, faça-se a tua vontade. E vamos dizer, Deus, tu sabes o que é bom para mim. Tu sabes onde está a minha felicidade. Que Deus nos abençoe. Até amanhã. Fique com Deus.